abençoar essa semana desse culto, né? Que ensina a palavra de Deus. Estou me ligado com o Eduardo para fazer essa oração. Deus bom, Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia. Amém. Uma vez mais agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede. Senhor, trabalhado, muito folgado, como costumo dizer, mas até aqui a mão do Senhor tem sido sobre a nossa vida. Deus tem cuidado e tem guardado cada um de nós. Baixamos as nossas fontes e oramos ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, Deus Pai, Senhor, nosso Senhor Jesus, te agradecemos ao Senhor pela oportunidade, Senhor, que nos dá de estar na tua casa, Senhor. Podemos buscar um Deus, Senhor, podemos expressar, Senhor, que o Senhor tem cuidado, Glória a Deus. abençoa, Pai, traz, Senhor, segurança para eles que vão chegar. Abençoa teus filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir. Abençoa da mesma forma. Deus, tudo que nós te pedimos, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. É o que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos tomar sempre por gentileza, irmã Ana. Vai falar uma coisa depois, vamos reacionar. Segundo isso, vamos fazer uma boa oferta para o Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. O primeiro item, número 1 da nossa arte. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador.
vocês vão se colocar de pé, por gentileza, já faça a direção ao nosso pastor, o Paulo, que eles vão ver a palavra. Aleluia. Eu quero saudar a igreja na paz do Senhor, amém? Como é bom estarmos na casa de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por favor, pode tomar seu assento por um instante. Eu quero dar algumas notas. Capítulo de número 24, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Após essa leitura, nós vamos orar por essa irmã, pela irmã Maria Lúcia, né? E não só por ela, mas também pela irmã Tainara, que está se recuperando. A gente deu a notícia domingo de manhã para a igreja, para os irmãos que estavam na consagração. A Tainara aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Essa é a vitória de Deus. A igreja estava orando e jejuando por isso. Então a Tainara já se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Ela já aceitou ao Senhor Jesus, mas continue orando pelo Daniel. Tá? Talvez ele até já tenha se entregado, a gente não sabe. Mas enquanto a gente não sabe, a gente pede oração, né? Daniel é o esposo da Tainara. Continuamos a orar pelo irmão Evaldo, presbítero Evaldo, né? Pela irmã Nicinha, enfim, por todos aqueles que congregam conosco que precisam de uma ajuda, precisam de cura, precisam de libertação. Quando se fala de libertação, não está se falando apenas de pessoas que estão possessas, não. Quando eu sou curado de uma enfermidade, eu sou liberto de um problema, eu sou liberto de algo que estava me matando, que estava me prejudicando. Isso também é uma libertação, né? Mateus capítulo 24, verso de número 11, 12, 13 e 14. Aí depois no mesmo capítulo 24, versículo 36, 37, 38 e 39. Aí eu quero que você abra também em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Bota ali um papelzinho, marca, faz igual eu, né? Como o Paulo disse, sempre meus imitadores, bota um papelzinho ali para marcar. E 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas nós vamos ler primeiro no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 11, 12 e 13. Depois do verso 36 até o verso 39. Todos acharam? Amém? Amém. Glórias a Deus. Que bom que você está na casa de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 11, 12, 13 e 14. E diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, a todas as nações, e então virá o fim. Não é o arrebatamento da igreja, é o fim. Quando a Bíblia fala de fim, é fim de verdade, tá bem? Então, e então virá o fim. Agora o versículo 36, 37, 38 e 39 do mesmo capítulo, que diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda em pé, vamos orar nesses instantes por este e por outros pedidos na qual já citamos,
e aquele também que você tem para colocar diante do Senhor. E se você estiver doente, se você precisar, clame também a Deus. A igreja vai estar também intercedendo pela sua vida. Feche os teus olhos e olhe comigo. Paizinho celestial, em nome de Jesus Cristo, meu Filho amado, eu quero te dar graça, Senhor, por estarmos em tua casa, por estarmos em tua presença. Pai, em nome de Jesus, queremos pôr na tua presença, Senhor, esta vida que está necessitando da tua ajuda, a Maria Lúcia, Senhor, e tantos outros, na qual citamos o nome, outros mais, na qual teus servos estão orando. Queremos pôr diante de ti e te pedir: vem dar a libertação, vem dar a cura, vem dar, Senhor, a salvação, tirando o problema, tirando a dor, tirando a enfermidade, abençoando, multiplicando a tua bênção sobre esta vida, pois tudo é para a glória do teu nome. Paizinho celestial, nós lemos a tua palavra, a palavra que tu puseste no meu coração, esta nós lemos ao teu povo. Deus, vem, Senhor, nos ensinar. Deus eterno, vem nos abençoar, nos edificar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Por favor, tome seu assento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, a gente tomou aqui alguns textos do Evangelho de Mateus, capítulo 24, e também o texto de 2 Pedro 2:9, para trazer para nós uma mensagem de exortação, sabe? Aquela mensagem que vem para nos conduzir, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos trazer para a vontade de Deus, porque se a gente não tomar cuidado, a gente trilha o nosso caminho, a nossa vontade, e a gente anda segundo o curso do nosso querer, do nosso achar. Mas depois que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, nós precisamos entender que agora é o Senhor que vai ditar o curso, é Ele que vai conduzir a nossa vida. O texto que lemos do Evangelho de Mateus está atrelado, está junto a um sermão profético, conhecido como o sermão do princípio das dores. O sermão profético abrange o capítulo 24 e o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Marcos e Lucas também registram este evangelho, esse sermão profético, mas Marcos e Lucas não registram como Mateus registra. Cada um tem uma particularidade. Lucas não chega nem a narrar o fato de todas as nações ouvirem o evangelho, o fato de serem pregada em testemunha das nações a todas as nações o evangelho do reino. Lucas não registra esse texto, esse episódio. Somente Marcos e Mateus registram, né? E nos dois primeiros versículos, como é um sermão profético, os dois primeiros versículos do capítulo 24, Jesus está caminhando em Jerusalém com seus apóstolos. Isso aconteceu 2 dias, esse sermão foi anunciado e pregado por Jesus 2 dias antes da Páscoa, sabe? E Jesus está passeando com seus discípulos por Jerusalém e passa na frente do templo. E seus discípulos dizem: olha Jesus, olha que templo, olha a construção do templo, olha Senhor, que coisa linda, olha essas pedras. E Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E esse fato, esta profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, romano, marcha contra a nação de Israel, destrói Jerusalém, destrói o templo, e não só destrói o templo, eles acreditavam que os judeus escondiam ouro derretido no meio das pedras do templo, e eles tiraram pedra por pedra do templo, cumprindo a profecia que saiu dos lábios do Senhor Jesus nesse sermão, conhecido como sermão profético. E agora, no verso de número 11, 12 e 13, Jesus está nesse sermão aqui, registrado pelo Evangelho de Mateus, nos advertindo, dizendo que surgiriam muitos falsos profetas.
Muitos diriam: eu sou o fulano de tal, eu sou a última bolachinha do pacote, eu sou a última bolinha da garrafa da Coca-Cola. O que não faltam nos dias de hoje são indivíduos dessa natureza. O que não falta nos dias de hoje são pessoas que abrem para si igreja e dizem: eu sou, quando na realidade o eu sou é um dos nomes de Deus. Mateus é o único que registra no sermão profético, Marcos não registra, Lucas não registra a multiplicação da iniquidade e a diminuição do amor. Quando Lucas registra, dizendo no verso 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Lucas, usado pelo Espírito Santo para narrar as palavras de Jesus Cristo, ele não diz que todos esfriariam, que toda a igreja esfriaria. Não, ele diz que muitos perderiam o primeiro amor. Sabe? Esse texto está atrelado a um contexto profético que aponta lá para frente, mas que traz para nós, nos nossos dias, um bom puxão de orelha, uma boa responsabilidade para acordarmos, para voltarmos a fazermos a vontade do Senhor, ou para continuarmos a fazer a vontade do Senhor, se é que eu estou realizando a vontade de Deus. Quando Lucas registra: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, Jesus, no verso 13, salienta dizendo: mas aquele que perseverar. Sabe? Na questão do perder o amor está no plural, mas na questão de perseverar está no singular. Cada um dará conta de si diante do Senhor. No verso 12 ele diz: muitos esfriariam. O amor de muitos está no plural, mas no verso 13, mas aquele, singular, tratando de uma única pessoa, que perseverar até o fim, este será salvo. Sabe? No verso de número 14, este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E quando lemos a respeito, Jesus ainda no sermão profético, quando ele adverte, a epígrafe da leitura diz, a continuação do sermão profético, exortação à vigilância, e ele entra no episódio que aconteceu na vida de Noé, como as pessoas viviam, como era a sociedade da época, como não davam trela, não davam voz, não davam ouvido ao evangelho que era pregado naquela época, ao evangelho de Deus que era anunciado por Noé, ao evangelho do reino dos céus que era anunciado ao pecador. E a Bíblia nos diz que o mundo cheirava mal às narinas de Deus, o pecado se multiplicara muito, e Deus propôs no seu coração: vou destruir a humanidade. E Deus olhou para Noé e se agradou de Noé e salvou ele e toda a sua família, e poderia ter salvado muitas outras pessoas se elas dessem ouvidos à palavra de Deus, dessem ouvido aos conselhos de Deus, aquilo que Deus tem para nos ensinar através da sua poderosa palavra. E nesse texto Jesus enfatiza dizendo que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Sabe? Já houve na história da humanidade homens e mulheres que profetizaram a vinda de Jesus. Houve uma certa profetisa que profetizou dando o dia, o mês e o ano, e ela fez isso 10 vezes, e em nenhuma das datas Jesus voltou. Sabe? Quando Jesus disse ninguém sabe, ele não estava brincando, ninguém sabe mesmo, sabe? Então nós precisamos tomar cuidado. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade em relação à palavra de Deus
não é ficar procurando coisa estranha, coisa esquisita, coisa difícil, e ficar dando a minha própria interpretação. Não é essa a intenção de Deus com a palavra em relação à minha vida. Não, o oculto é para Deus, o revelado é para nós, e acabou, simples assim. Mas infelizmente, tem pessoas que o que eles querem é achar algo esquisito e difícil para dizer: eu sou o melhor, eu sou o profeta da vez, eu sou o reverendo da vez, né? E isso na realidade acaba trazendo problemas espirituais para o rebanho a quem essa pessoa dirige. O que nós precisamos fazer é extrair das Escrituras Sagradas a vontade suprema de Deus para a nossa vida e andarmos nela, porque se assim fizermos, Deus vai estar abençoando a nossa vida. E qual é a vontade suprema? Por isso fiz questão de ler em Mateus capítulo 24, verso 14, né? Onde Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim, né? E quando nós buscamos a razão da minha salvação, nós precisamos entender que Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Ele tem poder, Ele pode realizar coisas extraordinárias. Por isso fiz questão de ler em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, porque esse texto é um texto tão sublime, tão maravilhoso, tão lindo, e ele registra para nós exatamente a vontade suprema de Deus sobre a nossa vida. Esse texto registra dois assuntos extremamente importantes, na qual até já referimos em outros cultos para a igreja. O primeiro assunto, a primeira parte do texto, fala da sua posição diante de Deus, da sua posição diante do reino de Deus. Qual é o seu lugar no reino de Deus? Quando Deus usa o apóstolo Pedro, e ele, inspirado pelo Espírito Santo, registra, dizendo assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Gente, essa é a sua posição diante de Deus, diante do reino de Deus, diante da sociedade na terra, diante de todas as coisas. Essa é a nossa posição como igreja do Senhor Jesus na face da terra, sabe? Não desça e nem suba, permaneça na posição que Deus lhe colocou. Que posição é essa? De geração eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo adquirido por Deus. Aleluia! Não mais e nem menos. Essa é a sua posição. Foi esse o lugar que Deus te colocou quando Ele escreveu o seu nome no livro da vida, sabe? Faço questão de frisar, tome cuidado. Satanás luta contra a nossa vida, né? Ele luta para desestabilizar a nossa fé. Ele tentou isso até com Jesus, gente. Na tentação, o inimigo disse assim: se tu és, a expressão se tu és coloca um ponto de interrogação. E se Jesus fosse um camarada fraco de mente, puxa, é verdade, será que eu sou mesmo? Né? E se a gente não tomar cuidado, Satanás vai tentar da mesma forma. Tu tens certeza que tu é filho de Deus? Que prova tu tem? Que prova tu me dá? Satanás vem assim na nossa mente, sabe? E aí, que prova eu e você devemos dar? Tanto para a nossa mente, para o nosso coração, como para a sociedade, como para o inimigo. Qual é a prova suprema, máxima, que nós precisamos dar? A mesma que Jesus deu, as Escrituras Sagradas. O que a Escritura Sagrada fala? Em Romanos 10 e 9, a saber, se com tua boca confessares e no teu coração creres, serás salvo. Aleluia! Ponto final. E eu estou permanecendo, cheio de luta, cheio de problemas, cheio de dificuldades, erro aqui, erro lá, mas não nego Jesus. Aí Romanos 8:1 diz assim para mim e para você: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Essa é a
a esse ataque satânico. Né? O que João diz, Evangelho de João 1:12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Não pela carne, mas pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Então, se você buscar nas Escrituras, elas te dão convicção da sua posição diante de Deus, diante do reino de Deus, diante da sociedade e até diante dos infernos. As Escrituras atestam quem nós somos, e é essa convicção que precisa estar na nossa vida. É essa convicção que precisamos abraçar com todas as nossas forças. Citando novamente, não baseado no que eu quero, no que eu acho, no que eu penso, no que eu invento, no que eu entendo, não, no que as Escrituras Sagradas dizem de verdade para nós. Então não ceda, não suba e nem desça, fique na posição que Deus te chamou, sabe? Mas quando Deus nos põe numa posição, Ele não nos põe apenas por nos pôr. Deus não faz nada sem um objetivo, sem um plano, sabe? Sem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Até as nossas lutas têm propósito, até as nossas angústias têm propósito. Paulo chega a escrever e dizer, né, que tudo que nos acontece provém para o bem daqueles que foram chamados pelo Senhor. Então, até as nossas angústias, até as nossas lutas, até as nossas dificuldades, tudo de ruim que nos acontece, tem um projeto, tem um propósito de Deus. Mas não é de luta e problema que eu quero falar, mas apenas citei isso para ressaltar para você que tudo na minha e na sua vida há um projeto, há um plano de Deus. Na primeira parte de 1 Pedro 2:9, Deus deixa bem claro quem você é. Qual a sua posição diante de Deus, diante do seu reino, diante dos infernos e diante da sociedade. Mas a segunda parte desse versículo traz sobre nós responsabilidade, que diz assim, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe? Então, gente, você não é geração eleita só por ser. Você não é sacerdócio real só para se exibir por aí. Você não é povo adquirido só para dizer que é. Não, há um projeto. Aleluia. Há um plano, há um objetivo de Deus com essa exaltação. Porque isso tudo é exaltação. Deus nos pegou do pó, Deus nos pegou do monturo, Deus nos pegou do lodo do pecado e nos exaltou e nos fez sacerdotes reais, nação santa, povo adquirido por Deus. Ele nos exaltou, mas não nos exaltou apenas para dizer que nos exaltou. Ele tem um propósito. E qual o propósito? Para que você anuncie. Agora eu pergunto, você está anunciando? Nós estamos anunciando? Ou a nossa vida é de casa para igreja, de igreja para casa, casa para igreja, igreja para casa, casa para serviço, serviço casa, igreja, serviço, igreja, casa, serviço? É só isso? Se é só isso, eu não estou cumprindo o propósito de Deus com a minha exaltação. E para cada um de nós, Deus dá oportunidades. Seja na rua, seja no ponto do ônibus, seja na loja, seja no comércio, em qualquer lugar, Deus nos dá oportunidades para falarmos do amor de Jesus, para anunciarmos a luz de Cristo para aqueles que estão em trevas. Sabe? Mês de outubro, quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas eu ganhei para Jesus esse ano? Não é para ninguém responder, porque às vezes nos orgulhamos porque pregamos bem, porque cantamos bem, porque tocamos bem, porque fizemos tudo bem, e não nos aprecatamos que estamos fora dos projetos de Deus, que não ganhamos almas para Jesus, que não anunciamos o reino, sabe? Não é obrigação minha
dizer o pecador, Jesus ainda te ama? Aleluia, Jesus. Sabe? Você entra numa loja, o balconista está ali, ele não pode sair. Você pode até deixar para o finalzinho, mas antes de sair, não saia sem dizer, Jesus te ama. Esse é o centro da vontade de Deus com a nossa vida, com a vida da igreja, sabe? Esse é o centro, e Deus dá oportunidades para cada um de nós. Ele dá oportunidades, Ele é capaz de fazer isso, e Ele faz isso de forma extraordinária. É compromisso nosso. Paulo escreve a carta aos de Corinto, e ele diz: eu não prego o evangelho porque quero pregar, eu prego o evangelho porque essa obrigação me foi imposta. Aleluia. Sabe? Foi imposta. Tu é obrigado a pregar. Quer ser meu apóstolo? Anuncie o meu reino. Quer ser salvo? Anuncie o meu reino. Quer vir para o céu? Anuncie o meu reino. E quanta gente dentro da igreja está enterrada nos seus problemas, nas suas lutas, nas suas necessidades, nas suas angústias, nas suas tristezas, nas suas depressões, nas suas doenças, porque não estão anunciando o evangelho. Só querem bênção para si. Me dá a bênção, Deus, eu quero a bênção, Deus, mas não querem passar essa bênção para ninguém. Nem lembram, passa o dia inteiro e nem lembram de passar essa bênção para frente. Sabe, um certo pregador um dia disse que o crente é igual um armazém, sabe? Deus enche de mercadoria, de graça, de poder, de unção, do Espírito, de tantas coisas maravilhosas, de dons, de maravilhas. Deus enche esse armazém de mercadoria, mas como todo mercado, se não for comercializado, se não for passado para frente, essa mercadoria vai apodrecer, vai se estragar dentro de mim. Eu fico, como é que a mercadoria do céu se estraga dentro de mim? Eu fico tão santo que ninguém pode encostar em mim. Encostou, eu já estou contaminado, tenho que tomar banho. Quando eu não aprendi que o evangelho nada mais é que dar o que eu recebo, sabe? Deus me deu, eu tenho que passar para frente. Deus me deu graça, eu tenho que passar graça. Deus me deu salvação, eu tenho que passar salvação. É receber e doar, receber e doar, porque quanto mais você doa, mais você recebe de Deus sobre a sua vida. Sabe, um dia, isso faz alguns anos, de repente, do nada, começou a me vir uma dor de cabeça muito forte. Uma dor de cabeça muito forte. E passou um dia, passou dois, como todo brasileiro, já não gosta de ir para o hospital. No terceiro dia, a dor de cabeça estava insuportável. E eu tive que ir para o hospital. Fui para o hospital, o médico me atendeu, me deu um remédio, me deu uma injeção forte e disse: fica ali esperando. Depois de meia hora ele me procurou e disse: doutor, a dor continua a mesma coisa. Ele disse: não passou? Eu disse: não. Opa, peraí, já me acendeu uma luz vermelha, o médico disse. Tirou sangue, tirou um monte de materiais do meu corpo e mandou para o Hospital São José. Vamos fazer um exame maior, pode ter um tumor no teu cérebro. Porque com o remédio que eu te dei, ela vai ter passado a dor. Mas enquanto não vem o resultado do exame, tu vai para a sala tal, vou te levar lá agora, tu vai deitar, vai tomar soro para ver se alivia a dor. Soro com alguns remédios. Tudo bem, doutor? Quando eu cheguei lá, tinha uma jovem na outra mesa, na outra cama, do lado de lá do quarto, tomando soro também. O nome dela era Charla Josiane. E quando eu deitei, comecei a tomar os remédios, o Espírito Santo disse para mim: fala do meu amor para ela. E eu levantei a voz e disse: como é que é o teu nome, moça? E ela disse: Charla Josiane. Eu disse: sabia que Jesus te ama? Ela disse assim: sabia que eu não estou nem interessado em ouvir e não quero que você fale mais de Jesus para mim? Mas eu havia recebido uma ordem de Deus: fala do meu evangelho para ela. Eu disse para ela: olha, se tu quer ouvir ou não quer, não estou preocupado, eu vou falar. E falei por uns 30, talvez 40 minutos do evangelho de Cristo, da salvação, das bênçãos do céu, de tudo de bom que Deus tem para derramar sobre o pecador. E de repente aquela moça
chorar. E ela disse: tu não conhece a minha vida. Eu sou esposa de traficante. A minha vida é muito mais enrolada do que tu imagina. Eu disse para ela: eu conheço um Deus que desenrola qualquer problema. E ela chorando disse: então eu quero aceitar esse Jesus como meu Salvador. Sabe? Depois que a gente saiu do hospital, depois que essa jovem saiu do hospital, nós fazíamos cultos evangelísticos lá em Joinville. Essa moça, em alguns cultos evangelísticos, deu testemunho do poder de Deus. Sabe? Chamando o pecador ao arrependimento. E quando ela disse: eu aceito Jesus como meu Salvador, a dor que estava na minha mente foi embora. E quando a dor foi embora, o médico entrou com o resultado e disse: olha, Paulo, não tem nada na tua cabeça. Os resultados não mostraram nada. Ele disse: eu sei, pode me liberar, estou indo embora agora. Olha o que Deus faz. Sabe, se a gente demora para entender o agir de Deus na nossa vida, a gente perece, a gente adoece. Sabe? Precisamos entender o agir de Deus na nossa vida. E por causa exatamente desse assunto, muita gente dentro da igreja está perecendo, porque guarda a salvação só para si, como se ele fosse a pessoa mais importante do universo. Deus te salvou para que outras pessoas também sejam salvas por intermédio da sua vida. Deixe Deus usar você. Deixe Deus usar você. Sabe, você pode até dizer: mas eu não sei, eu não consigo, para mim é tão difícil. Ore e diga: Deus me dá estratégias, Deus me ajuda, o que eu faço, como faço. Ele quer usar você. Sabe, Ele tem interesse de usar a sua vida. Eu estava, nessa época eu já era obreiro em Joinville. Eu havia sido convidado para pregar numa igreja em Itajaí. E meu carro era um bom carro. Um carro revisado, tudo certinho. Botei gasolina e vamos para Itajaí pregar. No meio do caminho, um pouco antes de chegar no posto Sinuelo, eu passei por um andarilho. Uns 500 metros depois do andarilho, o ponteirinho da temperatura do meu carro queria explodir o painel lá em cima, assim, ó. Eu disse: epa, peraí, encostei, que vai fundir o motor do carro, gente. Encostei, disse: meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu, preocupado com o que estava acontecendo, nem vi, o andarilho passou por mim, seguiu viagem. Eu não sabia nem o que fazer. Bati a chave de novo, o ponteirinho no seu lugar certo. Andei mais um pouco, quando eu passo pelo andarilho, 500 metros depois, o ponteirinho de novo. Eu disse: epa, o que está acontecendo? Jesus, me ajuda, eu estou indo pregar a tua palavra, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. Parei, tentei achar um lugar, abri ali o capô na frente, tudo quente, tudo saindo fumaça. Normal, de um carro que está fervendo. E nisso o andarilho já estava lá na frente de novo. Liguei o carro, ponteirinho normal, andei. Quando eu passei a terceira vez no andarilho, o ponteirinho de novo. Mas agora eu estava na frente do galpão e eu vi um camarada lá no galpão. Opa, entrei com o carro, fui lá perto do galpão e perguntei para ele: tu é mecânico? Ele disse: não, eu sou mecânico. O que está acontecendo? Eu disse: assim, assim, assim. Eu disse: eu não sou mecânico, mas posso arrumar teu carro. Eu disse: então me ajuda, eu tenho compromisso em Itajaí. Ele disse: ó, vou tirar o termostato do teu carro. Termostato é uma peça que regula a entrada e saída de água do bloco do carro, do bloco do cabeçote do carro. O termostato é que regula a temperatura. O motor está esquentando demais, ele libera para a água correr. A ventoinha liga, a água corre, refrigera o motor, ele fecha e a temperatura fica sempre estável. Então, ó, vou tirar o termostato do motor do teu carro. Tirei. Agora não esquenta mais, porque tirou o termostato, a água vai correr. A ventoinha não para mais e a água vai correr direto. Ele não vai esquentar, mas também vai ficar sempre frio, mas está andando, não vai ter problema. Sabe? Ah, tudo bem, amém. O andarilho já estava longe. Obrigado, tu é uma bênção, Deus vai te abençoar. Peguei o carro e fui embora. Estou indo para Itajaí pregar. A hora que eu passo o andarilho de novo, o ponteirinho bate lá em cima. Aí eu estacionei e disse: Deus, botei a cabeça em cima do volante e disse: Deus, o que tu quer? O que está acontecendo? Porque agora a coisa era sobrenatural.
Sabe o que Deus disse para mim? Deus disse assim: o que eu quero? 3 vezes eu falei contigo, tu não entendeu. Olha para trás. Eu olhei para trás e vi um andarilho. Deus disse: sai do teu carro, abraça ele, põe ele dentro do teu carro e leva ele onde ele quiser. Não interessa onde seja, leva ele onde ele quiser. Sabe? O amor que Deus tem pelas almas, o amor que Deus tem pelas vidas. Esse andarilho era desviado da Assembleia de Deus, filho de crente. Sabe? Olha o amor que Deus tem. Eu e você fomos chamados, fomos exaltados pelo Senhor. Deus nos deu uma posição de excelência, mas não foi por um acaso, não. É por causa dessas pessoas, é por causa do pecador, é por causa do necessitado que você entendeu o Evangelho de Cristo. Deixe Deus te usar. Você é uma missionária de Deus, você é um missionário de Deus. Deixe Deus usar você. Fale do amor de Jesus. Deixe Deus levar o que está em você para as outras pessoas. Sabe? Se eu não entendo, o motor do meu carro ia fundir, gente. Literalmente. Ia fundir. Sabe? E quantos problemas às vezes eu passo, quantas necessidades eu puxo com a minha própria mão, porque minha vida é casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa, as almas, aí Deus, cuida delas, casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa. A igreja de Atos dos Apóstolos foi uma igreja digna de ser seguida, de ser aplaudida, de ser invejada, de ser desejada, somente até o capítulo 8. Do capítulo 8 para frente, a igreja dos apóstolos saiu dos projetos de Deus. Isso está ali, em Atos dos Apóstolos. É só ler com cuidado para entender, sabe? Do capítulo 7 para frente, do capítulo 8 para frente, começa a grande perseguição. Por que começa a grande perseguição? Porque antes de Jesus ir para o céu, ainda no Monte das Oliveiras, já glorificado, Jesus chamou os 500 que estavam ali e disse para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Mas não é só isso não. Depois que vocês forem revestidos do poder de Deus, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Aleluia! Mas não é isso que os apóstolos fizeram. Se você estudar a Bíblia com cuidado, você vai ver e aprender que nos 6 primeiros meses da igreja em Jerusalém, a igreja de Jerusalém estava explodindo crente pelos muros de Jerusalém. Em muito pouco tempo, tinha quase 30 mil membros cristãos em Jerusalém. Só que os apóstolos não queriam sair dos portões de Jerusalém, mas a ordem era Jerusalém, Samaria, Judeia até os confins da terra. Essa era a ordem. E quantas vezes nós padecemos porque queremos só a glória, né? Cheio do Espírito Santo eu quero, mas ir até os confins do mundo, não, isso não é para mim. Falar de Jesus para alguém, não, isso não é para mim, não, meu negócio é outra coisa. Meu dom é cantar, meu dom é pregar, meu dom é tocar, não. Sabe? Meu dom é falar de Jesus. Tocar é importante, cantar é importante, pregar é importante, tudo isso aqui é importante para a manutenção da noiva. É para a manutenção da noiva, sabe? Não é para o crescimento do rei, é para a manutenção da noiva, sabe? Lembra em capítulo 12 de 1 Coríntios, os dons para a manutenção da noiva? Deus se preocupa com a manutenção da noiva, mas a noiva tem um propósito, a noiva tem uma missão a cumprir, que não é aqui dentro, é lá fora, é falar do amor de Jesus, é pregar o Evangelho. E como é que se prega o Evangelho? Jesus te ama. Aleluia. O Evangelho inteiro está nessa frase: Jesus te ama. Aí de repente essa frase tocou, o Espírito Santo pregou ela como uma flecha e entrou no coração daquele que você falou, e ele te procura e diz: então me fala mais. Se você não sabe falar mais, diga para ele assim: vamos terça-feira lá na igreja.
anos. Traz, convida. Mas se você tem estrutura, se assenta com ele e ensina mesmo. Porque Deus usa a cada um de nós, do jeitinho que a gente é, com a linguagem que a gente tem. Deus usa a cada um de nós de forma extraordinária, porque Ele reina sobre todas as coisas. Sabe? Em relação aos apóstolos, eles voltaram para o centro da vontade de Deus, mas foi fugindo. Fugindo. O que a Bíblia diz a partir do capítulo 8? Que a igreja, para não ser morta, porque Tiago foi preso e foi cerrado pelo meio, Pedro foi preso e seria morto no outro dia, se Deus não envia um anjo para salvá-lo. Aí o que a igreja faz? A igreja começa a sumir, começa a sair pelas províncias, pelas cidades, e a Bíblia diz que por onde eles iam, eles anunciavam o Evangelho. Não espere Deus levantar um Herodes sobre a sua vida. Não espere Deus fazer isso. Mas se for necessário, Ele levanta. Esse Herodes pode ter qualquer outro nome. Pode ter qualquer outro nome. Pode ser uma depressão, pode ser uma angústia, um problema, uma dor, uma ferida, uma perseguição. Pode ser qualquer outro nome. Mas muitas vezes é só para trazer a nossa vida para o centro da vontade de Deus, a fim de que venhamos a anunciar o reino de Deus. Você não precisa saber pregar, nem precisa saber dar palestras, nem precisa falar em grego e hebraico. Não, você só precisa dobrar o seu joelhinho com vontade de fazer e dizer: Deus, me dá estratégias. Eu quero, eu preciso. Eu entendi agora o teu evangelho. Eu entendi agora a minha posição no teu reino. Eu quero, me ajuda. Me dá oportunidade. Quando tu me der a oportunidade, me dá a palavra ungida e fala o coração do pecador. Vamos estar em pé nesse instante? Invocar o nome do Senhor será salvo. Olha como a salvação é simples. Mas como, pois, invocarão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí depois ele diz: quão formosos são os pés. Olha como Deus olha para aqueles que falam do amor de Jesus, com pés formosos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Sabe? Quão formosos são esses pés? Porque Deus fez isso de forma extraordinária. Vamos orar nesse instante? Vamos orar? Aleluia. Vamos pedir a Deus que venha nos ajudar. Vamos fazer uma oração de reflexão, pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda. Eu preciso ganhar uma alma para o teu reino. Eu preciso levar o teu evangelho. Lembre-se, não é você que converte as pessoas, tá? Essa é a parte do Espírito Santo. A nossa parte é só lançar as sementes. É Ele que convence as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Não somos nós que mandamos as pessoas mudar. É o Espírito Santo que manda elas mudar. Sabe? Fique tranquilo, não se escandalize. Não deixe o teu coraçãozinho murmurar antes do tempo. Fique tranquilo. O pastor tem doutrina, a igreja tem doutrina. Essas pessoas não vão ter atividade, não vão entrar na igreja e simplesmente fazer tudo só porque, sabe? Não, gente, não. Elas vão ter uma atividade na hora certa, no momento certo, depois de ter nascido de novo, e depois de mostrar conversão, sem dúvida, né? Assim como já aconteceu na sua vida. Então não murmure antes do tempo. Vamos orar? Quem sabe alguém tem um problema maior e queira vir aqui na frente, né? Quando eu digo um problema maior, nada é maior do que os projetos de Deus. Mas quem sabe alguém tem uma luta, um problema, uma adversidade e quer vir aqui na frente e receber uma oração, né? E nós vamos estar orando. E todos nós vamos nessa oração dizer: Jesus, me perdoa, Jesus, porque hoje eu tive a oportunidade e não falei do teu amor. Sabe? Eu e a Preta tivemos numa loja hoje, mas para sair do estacionamento tinha que pagar o estacionamento. E quando a gente foi pagar o estacionamento, eu olhei para a moça e falei: Jesus te ama. Uma frase tão simples, tão corriqueira, tão usual.
mas é o ápice do reino de Deus, sabe? Eu não tenho ideia do que o Espírito Santo vai fazer no coração dela com essa palavra, mas é minha obrigação liberar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, sabe? Vamos orar nesses instantes? Por favor, igreja, estenda as tuas mãos para cá e vamos orar por essas ovelhinhas, vamos orar uns pelos outros, por nós e por essas ovelhinhas que estão aqui na frente. Paizinho Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, eu quero te dar graças, eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Senhor, porque tu és maravilhoso, porque a tua palavra é viva, eficaz, poderosa, maravilhosa, e ela transforma a nossa vida. Paizinho Celestial, queremos pôr na tua presença essas ovelhinhas que estão aqui na frente, Senhor. Senhor, entra nas necessidades, entra nas lutas, entra nas adversidades, e se houver enfermidade, em nome de Jesus, seja curado agora, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Pai eterno, ajuda-nos, Senhor, a sermos pregadores da tua palavra. Ajuda-nos a sermos missionários, missionárias, anunciadores do teu reino. Em nome de Jesus, entregamos a ti, ó Deus, estas palavras. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo o assunto que está na Bíblia Sagrada é de extrema importância. Leia Atos dos Apóstolos, gente. Eu sei que soa meio esquisito dizer que a igreja dos apóstolos saíram dos projetos de Deus. Eu sei que soa meio esquisito. Mas leia Atos dos Apóstolos. Se o centro de Deus era anunciar o Evangelho a todo mundo, e eles não queriam evangelizar o mundo inteiro, só Jerusalém, eles saíram dos projetos de Deus, gente. E só voltaram porque Deus levantou Herodes e disse: mata todo mundo. E ia matar mesmo, igual o motor do meu carro, ia fundir mesmo. Mas eles acordaram, entenderam o projeto de Deus e saíram pelas províncias anunciando o Evangelho. Aí voltaram para o centro, mas não precisava levantar Herodes, era só eles cumprirem o que Deus ordenou. Por favor, levante uma de suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o poder de Deus Pai e a unção do Espírito de Deus seja derramada sobre cada ovelhinha que está aqui, e todo o povo diga: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Final de semana, dia 21, 22, 23, um grande congresso de missão. Traga as almas